A paz para a igreja e para todo o Brasil. Essa agora é a parte 12. Parte 12 na parte 13. Então vamos lá, o que foi que aconteceu. E aí a guerra ela tá renhida. Aí Deus pega e da região amazônica ali em cima do rio Amazonas. Eu tô aqui em cima do rio Amazonas e tô vendo uma guerra geral nos ares e em terra, em cima do Brasil. Em terra, batalha terrestre e a batalha aérea, e vinha forças de Deus, as águas de cima se abriam e desciam exércitos e milhões de exércitos para ajudar os anjos de Deus, anjos de guerra, né? E vinham agora, esses anjos que vinham, agora já era vários tipos de anjos, agora vinham anjos de Deus agora de guerra. Não foi permitido eu ver que classe de anjos que eram. Só sei que vinha anjos agora descendo, eu via milhares descendo, vinha vários tipos de anjos de guerra agora. Classes de anjos de guerra. E vinham forças também de Deus terrestre para dar força, ajuda para o anjo de Deus, que o príncipe que lutava contra as forças das trevas. Era milhões, agora a ofensiva era total. E a igreja orando, a oração da igreja, o nome de Jesus estrondava tudo. Pá, o nome de Jesus, o terremoto, o nome de Jesus era tão tremendo que o céu abalava, o céu, não tem os ares abalavam com o nome de Jesus. E as forças das trevas, como que elas não podiam perder o Brasil, vinham forças das trevas da Guiana Francesa. E só que os ares da Guiana Francesa havia uma concentração enorme de exércitos. Só que a abertura que tinham para eles passar era estreita. Então, como que a abertura do portão nos ares era estreita, aí passava aquela multidão, só que era comprimida, aí o grosso de exército não entrava, porque tinha que esperar os outros, só podia passar naquela viela ali, porque os anjos de Deus não deixavam, havia uma proteção. Eles só eram permitidos passar por aquela extensão ali, entre um espaço, não tem a fronteira ali da Guiana Francesa? Olha aqui para você entender melhor. Tem a fronteira entre Guiana Francesa e Amapá, não tem? Entre a Guiana Francesa, entre o Amapá, se não me engano, o Amapá faz divisa entre a Guiana Francesa e o Suriname, né? Aí a Guiana Francesa não faz fronteira ali com o Suriname, é naquela parte de uns 200 quilômetros ali de espaço que tinha na fronteira entre Guiana Francesa, Suriname, era naquela região ali de fronteira, 200 quilômetros ali. Vamos supor, você sai ali do Suriname, aí você faz a matemática ali de 200 quilômetros a 200 quilômetros seguindo a fronteira com a Guiana Francesa, era naquele espaço ali, entre o Suriname e Guiana Francesa ali, o portão era naquela região ali. Aí eles entravam por aquela região. Era comprimido, então quer dizer que era muito exército entrando, só que o espaço era pequeno, então o grosso do exército ficava nos ares da Guiana Francesa, esperando a vez deles entrarem. E o exército era tão grande que espalhava pelas águas da Guiana Francesa, as águas do Atlântico Sul. Nos ares, né? Só que também tinha as forças terrestres também, que estavam esperando a vez deles. Tudo era naquele lugar comprimido ali de 200 quilômetros de espessura, de fronteira. Só era permitido passar por ali, não era permitido passar pelaquela região do rio Oiapoque, que sobe ali, que faz fronteira com a Guiana Francesa e Brasil, subindo ali entre o Pará, né, e a Guiana Francesa. E o exército vinha, era muito exército. E só que agora a igreja estava orando, agora tremendamente. O Espírito Santo passou comigo assim, em velocidade superior, sobre as igrejas do Brasil. E as igrejas tudo orando, aquela oração. E fumaça das igrejas, e os relâmpagos. Só que agora a igreja pedia para Deus
uma mudança. Deus intervenha, meu Deus, as forças das trevas tá demais, não quer largar o osso. Deus faça uma intervenção divina, só o Senhor, só o Senhor. E eu vi a guerra, a igreja orava para Deus intervir, porque a guerra estava renhida. Você via as forças, o exército de Deus entrando na ofensiva, a igreja estava orando, né? E o exército ficou mais forte e vinha mais exército para ajudar os exércitos de Deus. E o exército de Deus partiu para a ofensiva. Só que as forças das trevas estavam enviando mais exércitos. E a coisa ficou, sabe aquela ofensiva, que essa força aqui lança uma ofensiva terrível, só que a defesa não quer perder, aí ela pega e concentra mais tropas e desloca forças. Não tem a ofensiva do Tet? Quem conhece de história militar percebe o que aconteceu na ofensiva do Tet em 68 e na ofensiva de 72 das forças do Vietnã do Norte para tomar de assalto o sul do Vietnã. O que os Estados Unidos tiveram que fazer? Em 68, as forças americanas, os americanos tinham 540 mil soldados no sul do Vietnã. O que aconteceu? O Vietnã lançou uma gigantesca ofensiva, chamada de ofensiva do Tet em 68, e os americanos estavam lá dentro, né? E resistiram à ofensiva do Vietnã do Norte. Aí os americanos fizeram um pacto para acabar com a guerra, né? Aí eles começaram a retirar as tropas deles de dentro do Vietnã do Sul. Quando foi em 72, os americanos já tinham retirado a maior parte das forças deles do Vietnã do Sul. Restavam, se não me engano, apenas 90 mil soldados dentro do sul do Vietnã. E o que o Vietnã do Norte fez? Vamos humilhá-los, nós vamos tomar o Vietnã do Sul, lançando a grande ofensiva de 72, para derrubar o governo do sul do Vietnã com os americanos lá dentro, porque os americanos tinham pouca força dentro do Vietnã. Aí o Vietnã do Norte queria humilhar os Estados Unidos, porque os americanos tinham pouca força militar dentro do Vietnã do Sul. Aí o que o Vietnã do Norte fez? Lançou uma ofensiva geral para tomar o sul do Vietnã, para humilhar os americanos lá dentro. Eles lançaram a ofensiva. Aí o que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos trouxeram vários porta-aviões de várias partes das frotas deles espalhadas pelo mundo e deslocaram as forças de porta-aviões deles para aquela região, e as bases aéreas que tinham espalhadas pelo sudeste asiático e até mais distante, eles concentraram em poder aéreo. Eles tinham poucos soldados em solo do Vietnã, mas eles compensaram com a aviação, bombardeios de aviação militar. Aí eles resistiram à ofensiva de 72, porque eles trouxeram várias forças navais de várias partes do mundo para dar apoio para o exército do Vietnã do Sul e os 90 mil soldados americanos que estavam em solo do sul do Vietnã. Por isso que eles não foram derrotados, né? Ali o Vietnã não caiu, o Vietnã só foi cair em 75, quando a maioria dos americanos tinham se retirado, e os americanos não se envolviam mais na guerra, não deram apoio nenhum militar para o Vietnã, por isso que o Vietnã caiu. O sul do Vietnã caiu nas mãos do Vietnã do Norte. Aí o que acontece nessa guerra que eu estou falando aqui? Vinham forças de várias partes das forças das trevas, potestade do ar, para dar apoio para as forças das trevas que governavam o Brasil, os ares do Brasil. Então a guerra ficou muito renhida, a ofensiva vinha, a ofensiva dos exércitos, Deus partiu com tudo, só que o exército das trevas não queria perder o Brasil e veio força de várias partes de potestade do ar, de várias partes do mundo, só que só eram permitidas entrar através da Guiana Francesa.
daquela região de 200 quilômetros ali, entre fronteira entre Suriname e Guiana Francesa, e eles tinham que atravessar por dentro do Amapá. A disputa ferrenha, porque a invasão acontecia ali na fronteira, era no Amapá, e se deslocava para dentro do Brasil. Só que o grande enfrentamento era naqueles 200 quilômetros ali, entre Suriname e Guiana Francesa, naquele espaço ali, uns 200 quilômetros. É só você demarcar 200 quilômetros ali. Fronteira da Guiana Francesa, que faz divisa com Suriname, entrando dentro do estado do Amapá, para entrar para dentro do Brasil. A invasão acontecia por ali. E tinha uma aliança de várias potestades do ar que governavam as nações para entrar, para ajudar também as outras forças a entrar ali. Havia muitos exércitos de várias nações do ar que podiam entrar por ali. Havia uma aliança. E aí, e eu via, Deus me fez eu perceber que a guerra não saía do lugar, porque a ofensiva era grande, só que vinha exército de várias partes do mundo, das trevas, para entrar para dentro do Brasil. E aquela coisa terrível, terrível. Aquele fogaréu da parte dos exércitos, Deus do ar em terra, você olhava para baixo, se eu estava aqui em cima do rio Amazonas, nos ares, nas nuvens, eu vi o Amazonas correndo lá embaixo. Pá, eu via a região amazônica todinha, o rio Amazonas correndo assim, ó. O rio Amazonas passava lá por Belém e desaguava no Pacífico. E os exércitos do lado de cá, do interior do Brasil, ia seguindo, fazia aquela proteção, né? Aquela força de treva, aquela nuvem gigantesca, era uma gigantesca, era em forma de placa tectônica. E centenas de cavalarias, meu Deus do céu, uma logística terrível. Eu via o movimento das tropas desde a região amazônica até o Paraná. Era aquela fronteira, aquela proteção gigantesca de não sei quantos 1000 quilômetros de massa de exército e infantaria. E atrás, como que vinha as forças, você sabe que o peso, o grosso está concentrado aqui, a placa tectônica. Só que mais atrás havia os movimentos das tropas, concentrando as tropas para onde é que ia, cavalaria para um lado, cavalaria para outro. E havia os combates das duas gigantescas placas tectônicas, porque os exércitos de Deus agora era mais do que 600 quilômetros de largura, agora concentrava mais exércitos de Deus. E havia as concentrações também, igual das forças das trevas, porque aqui está o embate aqui, né? O embate das duas placas tectônicas está aqui. Só que atrás havia a mobilização das outras forças, para onde é que ia, para onde é que não ia. E tinha áreas no ar que as cavalarias se chocavam e havia infantaria contra infantaria. Tremenda guerra. Havia lutas de forças de elite em várias regiões. Forças de elite. A guerra, a logística é tremenda. Só que existe aquela parte de força que está concentrada, que estão indo para a guerra, mas não entrou na guerra ainda, está se movimentando. Então, existem as forças, ai, bradava, e as cavalarias para um lado, cavalaria do outro lado. E mais na frente estava o embate das cavalarias. Tinha vezes que uma cavalaria guerreava, voltava para trás, vinha outra cavalaria, entrava em guerra, voltava para trás, e aquela guerra terrível. Terrível, gente, era coisa tremenda. Não existe filme, não existe nada que se compara o que eu vi. Em termos de guerra, nada se compara. Na imaginação humana, não se tem nem filme, nada que se compara o que eu vi. Nessa guerra terrível. E era um fogo. No ar, os exércitos de Deus, era como se fosse assim, um fogo. Não tem o vento. A oração, tem que sempre falar na igreja, a oração da igreja no nome de Jesus. Os exércitos de Deus é como se fosse um vento, estava a favor deles, só que era um fogo, eu vi um fogo, a ofensiva era um fogo gigantesco que pegava nos ares da região região amazônica, para entrar para dentro do mar, para entrar para dentro do Brasil. Entrando assim, a invasão acontecia assim, ó, entrando dentro do Brasil. Aí entrava na região amazônica,
na região nordeste, a região sudeste tinha sido tomada por assalto. As tropas estavam lá concentradas e entrando para dentro do centro-oeste. E era um fogo, um vento gigantesco, era o nome de Jesus, né? E era aquela ofensiva, eu via os exércitos, mas eu vi uma labareda de fogo. Os exércitos viam uma labareda de fogo, assim, ó, um vento gigantesco. Um vento de... Imagina aqui, do Paraná até chegar, passando pelo Paraná, Minas Gerais, Nordeste, região amazônica, até chegar na fronteira com a Guiana Francesa. Aquele fogaréu nos ares, os exércitos de Deus, tinha uma gigantesca labareda de fogo, assim, um ventão, assim, ó. Eu vi aquele milhares de quilômetros, a labareda de fogo gigantesca, assim, aquele exército. A labareda de fogo era uma ofensiva terrível. Só que do lado das forças das trevas eu via uma gigantesca nuvem escura também, uma nuvem escura misturada com fogo, uma nuvem escura. Eram os exércitos das trevas impedindo. Só que a ofensiva de Deus era muito grande. Só que o exército das trevas estava entrando pela Guiana Francesa e fazia um embate. E a coisa não estava saindo. Porque o Brasil era crucial, era como se fosse uma coisa de vida ou morte, não podia perder o Brasil. Não podia aceitar que os exércitos de Deus chegassem, não podia, a coisa era terrível. E as forças das trevas, vinham anjos, dragões, serpentes de todo lado. Eram anjos valentes que não fugiam da batalha. A coisa é terrível, aqui vocês não vai passar não, sabe? Não vai passar e não tem, que não passa de jeito nenhum, e o pau vai torar e não tem esse negócio aqui não. Só que, como que eu vou falar? Deus mostrava que a ofensiva estava grande, mas o diabo não queria perder. A ordem do diabo, que era o príncipe lá, não podia deixar de jeito nenhum passar. Só que o trem estava, né? Pá, e os exércitos de Deus descendo. E, irmão do céu, você sabe o que foi me discernido, irmão? Não fala lá na Bíblia assim que quem dá a vitória é o Senhor? Você está vendo o que eu estou mostrando aqui, que Deus está falando aqui? Quem dá a vitória é Deus, irmão. O que foi que você discerniu aqui? O que eu estou falando aqui, que Deus está falando aqui, é que a vitória vem do Senhor, irmão. Tudo que eu estou falando aqui, você percebeu? Para quem tem um discernimento, quem dá a vitória é Deus, irmão. É Deus. No nome de Jesus. Aí você viu, né? A coisa é terrível. Eu estou mostrando para você que a coisa não sai do lugar. Meu Deus, só tem que ter uma força superior aqui, porque o trem não vai e o outro não quer deixar. A ofensiva tá demais. Eu vi a ofensiva de Deus. Os exércitos para cima. Aquela labareda, eu vi aquela... Em terra, não tem quando sai uma gigantesca... Não tem o fogo quando pega numa mata assim, aí você vê de longe o vento jogando fogo para cima. Eu via vindo no Nordeste, terrestre agora, da região amazônica, do Nordeste e da região Sudeste, uma labareda de fogo entrando para dentro da região Centro-Oeste, aquela labareda de fogo. Só que protegendo a região Centro-Oeste e forças que vinham do Sul, eu via outra... como se fosse uma fumaça, não tem aquela tempestade escura que dá no deserto, assim, aquela tempestade, e no meio da tempestade, fogo vermelho, misturado com sangue, aquela coisa, aquele fogo, só que era a nuvem escura prevalecia, aquela nuvem escura, a nuvem escura pegando do Paraná ali, fronteira com o Paraná, passando pelo estado de Goiás, pegando um pedaço de Minas Gerais, fazendo a proteção ali no Tocantins, fronteira entre Goiás e Tocantins, protegendo para não entrar para dentro do estado de Goiás, entrando para dentro da região, passando pela região Nordeste, entrando na região amazônica, até na fronteira com a Guiana Francesa. Naquela região só tinha um espaço ali de 200 quilômetros entre Guiana Francesa e Suriname, que tinha um espaço ali de 200 quilômetros, onde é que as forças das trevas entravam para dar apoio para essas forças. Elas entravam por trás das forças das trevas e espalhava
até chegar no Paraná e voltava e se chocava contra os anjos das trevas. Por trás, se choca, os cavalos vinham assim, ó, milhões de cavalos, anjos gigantes, infantaria. Aí chegava assim, milhões assim, ó, aqui estava a concentração gigantesca, de vários quilômetros de altura. Era um anjo em cima do outro. E topava. A gigantesca placa para frente. E também funcionava também na parte terrestre. Eles entravam por trás, milhões, milhões e milhões, cavalos e milhões. Eu via como eu ficava perto assim, ó. Já viu aqueles gnu? Eu vi os cavalos tudo correndo. Eu vi até os. Não tem corpo de serpente, eu vi até as carnes. As pernas dos anjos em cima dos cavalos. Anjo das trevas. Uma semelhança distante com o predador. Semelhança distante. Infantaria, milhões correndo, e uma nuvem de treva, aquela carniça, milhões. Só que, como que a concentração, o espaço era pequeno, de 200 quilômetros, aí ficava aquele gigantesco exército nos ares da Guiana Francesa e em terrestre também, porque o espaço era pequeno.